E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Espírito de Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu amor, por tudo, Espírito Santo, que o Senhor, Deus, tem feito sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus nós pedimos, Deus, que a tua palavra, Deus, venha falar aos nossos corações aqui essa noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, Pai. Aplauda aquele que vive e que vem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós já somos filhos, mas aquilo que Cristo é, nós vamos ainda presenciar, amém? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. O Senhor, Ele quando Ele olha para a gente, Ele nos vê como filho. E o desejo de Deus é que Ele coloque toda a palavra de Deus que você escuta, e toda a palavra de Deus que você lê, e toda a palavra de Deus que você vive, que você deve viver, melhor dizendo, toda a palavra de Deus que Deus fala com você, Ele quer que você grude naquela palavra. Quando o Senhor Jesus, Ele diz para nós que nós somos filhos, mas ainda nós não vimos o próprio Cristo, não somos como Ele, que nem diz 1 João 3, o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, você recebe a palavra, e muitas das palavras que vocês recebem, vocês não vivem a palavra que vocês estão recebendo. Vocês recebem palavras dentro de vocês, do coração de vocês, ou por ministrações na igreja, mas a palavra que vocês estão ouvindo não são a palavra aí que vocês estão tendo força para viver, porque vocês não estão alimentando ainda essa palavra. Jesus, ele veio com a parábola do semeador. Ele disse que haviam sementes que eram lançadas sobre pedregais. Eu comentei isso já. E haviam também sementes que eram lançadas em espinhos. Pedregais são pedras grandes. Então nós podemos ver pedras grandes diante de ondas do mar, e vindo a luta do mundo de fora para dentro sobre as nossas vidas, querendo afetar e querendo arrancar a palavra que nós recebemos dentro de nós. É uma das maneiras que o mundo tenta derrubar a gente. Qual é a outra maneira? A Bíblia fala que a semente ela foi plantada entre espinhos, e por causa das seduções do mundo, das coisas que o mundo te envolve, querer colocar dentro de você, isso o Senhor Jesus está explicando que não adianta você receber a palavra de Deus e continuar com o pecado que você está. Não adianta, por exemplo, você vir ouvir a palavra do Senhor, Deus falar com você sobre algo terreno, alguma atitude carnal, como mágoa, como falar mal de alguém, e você sair daqui desse lugar junto com a palavra que você recebeu, ainda mantendo esse pecado. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele fala que aqueles que recebem a palavra de Deus entre espinhos, com as seduções do mundo, com as concupiscências do mundo, a palavra de Deus, que é a semente, ela vai se sufocar. Por quê? Porque ela não vai ter força para continuar. Então o desejo de Deus é que Ele possa olhar para nós e ver a gente como filho. Como foi louvado aqui, Deus é santo e nós não sabemos expressar aquilo que Ele é, e nós não temos na nossa mente aquilo que Ele é. Mas se você tiver a palavra de Deus na sua mente, você vai saber quem Deus é. Aleluia. Deus deseja que nós tenhamos a palavra dEle na mente, que nós tenhamos a mente de Cristo, que nós venhamos andar na mente de Cristo, não no governo da nossa mente. Por isso vai ser fácil você sair daqui agora e você perder a mente de Cristo, porque a Bíblia diz, o salmista diz, Salmo 51:5, você foi criado em iniquidade. O salmista diz, eu fui criado em iniquidade, me concebeu a minha mãe. Então, a sua mente você já tem. Agora a mente que você precisa guardar quando você sair deste lugar é a mente de Cristo. Aí haverá arrependimento genuíno sobre a sua vida. O Senhor Jesus, ele chamou Levi, chamou Mateus. Nós lemos aqui, Mateus era um publicano, e por costume os publicanos tinham de não só fazer os serviços que os romanos pediam para ele fazer,
mas também eles usavam de ingratidão, com aquele serviço não grato pelo simples salário que ele recebia. Os publicanos costumavam roubar além do que deveriam cobrar. Ou seja, eles colocavam um percentual acima daquilo que era predisposto para o serviço dele como salário. Ou seja, eles pegavam dinheiro para eles, e até os próprios judeus, e havia até publicanos judeus, e até os próprios judeus não gostavam desses publicanos, porque eles trabalhavam para o governo de Roma. Eles trabalhavam para o governo daqueles que escravizavam os próprios judeus. Então o Senhor Jesus, ele toma Mateus, que também tem o codinome Levi, também você vê o nome dele como Levi, e chama Mateus para fazer parte do discipulado do Senhor Jesus. Aleluia. E quando ele chama Mateus de pronto, ele já prepara uma festa, chama também publicanos para virem com ele, e chama os seus conhecidos. Mas quando os fariseus veem o Senhor Jesus se assentando na mesa com esse povo, quando os fariseus eles veem o Senhor Jesus se assentando na mesa com esses pecadores, os fariseus eles começam a julgar Jesus. Será que não sabe ele com quem ele está sentando? Será que não sabe ele que ele está sentando no meio de um monte de pecador, de um monte de meio de pessoas sujas, de um monte de meio de pessoas que são pessoas que são ditas pelas sociedades que tem que ficar encostada, como aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos padecia o fluxo de sangue, que ela creu que tocando em Jesus, ela ia haver uma mudança de cura na vida dela, que era uma mulher rejeitada, porque foi para essas pessoas que Jesus veio. Jesus veio para pessoas que são rejeitadas, mas não pessoas que são rejeitadas por pessoas, mas pessoas que são rejeitadas em sua alma, porque entendeu que se viver a vida terrena não vai desfrutar do melhor do que Deus tem para elas. Irmãos, Deus não te chamou porque você é pequeno, Deus te chamou porque você é grande. Deus não chamou porque você é cauda, Deus chamou porque você é cabeça. Deus não chamou porque eu sou rejeitado dos homens lá fora. Não, Deus te chamou porque você, quando Ele te chamou, você entendeu que você não precisa mais viver das suas razões, das suas emoções, e agora você precisa viver governado pelo Espírito Santo para ser mais crescedor em Cristo Jesus. Nós vemos que em Marcos, em Lucas, essa passagem não fala que Cristo ele queria misericórdia, porque Marcos ele veio trazer o Evangelho para o mundo. Lucas veio trazer o Evangelho, Marcos veio trazer para Roma, Lucas veio trazer para o mundo todo. Mas Mateus, em particular Mateus, ele veio trazer o Evangelho para os judeus. Então, no Evangelho de Mateus é citado uma parte desse versículo que está em Oséias 6, versículo 6. Jesus diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Foi isso que nós lemos aqui. Porque o ritual de você vir para a igreja e voltar para sua casa não é somente para parar no ritual. Quando Deus ele usou o profeta Oséias para dizer isso, Deus está dizendo assim: é necessário que todo ritual que eu dei para vocês, toda a lei que eu dei para vocês, faça com que vocês tenham intimidades comigo. E eram isso que os fariseus não viviam. Os fariseus não tinham o Espírito de Deus. Os fariseus eles andavam pela letra. Para ele bastava o ritual de vir à igreja só. Para ele bastava o ritual de virem ouvir a palavra de Deus e só. Eles entravam aqui e a palavra que saía do Espírito Santo de dentro da igreja, de dentro das sinagogas, permanecia dentro da sinagoga para eles. Ou permanecia dentro da igreja para os tempos de hoje, para esses fariseus. E eles saíam sem a palavra. Saíam sem o temor da palavra. Saíam sem entender o que Deus quis dizer com eles aqui dentro para eles viverem lá fora. Essa é a diferença de um crente que é fariseu e de um crente que está libertado. Irmãos, todo ritual que Deus te dá, todo ir e vir, todo congresso, toda a obra do sopão, tudo que você faz na sua vida, todo joelho que você dobra, irmão, se não for para trazer uma intimidade, não haverá arrependimento, não haverá renúncia. Não adianta você vir aqui na obra do sopão e fazer o sopão, mas no outro dia você está no mesmo pecado. O que te edificou? Você não está saindo da obra do sopão para dar comida para os pobres, para os necessitados. Porque, irmão, você não pode dar aquilo que um espírita pode dar. Você não pode dar aquilo que um rapaz do candomblé pode dar. Você tem que dar algo que só Deus pode dar, que é o Evangelho. Então a prioridade é o Evangelho para a sua vida. Então tudo que você faz para Deus, você tem que fazer
com intimidade com o Senhor. Você tem que fazer na intimidade, na presença do Senhor. Por isso o Senhor usou Mateus nesse evangelho para dizer isso: misericórdia quer e não sacrifício. Porque Deus, Ele queria mais do que ritual, irmão. Ele quer que você entre neste lugar aqui. Ele queria que os fariseus entravam, que os da tempo da lei entravam neste lugar, não como um ritual. O culto, ele não se baseia na quantidade de pessoas que está do seu lado. O culto se baseia no quanto a sua alma quer se aproximar do Espírito Santo de Deus. No quanto você entrou aqui com o coração quebrantado. A Bíblia fala, o salmista diz, Salmo 34, 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Se você entrar aqui com o coração duro, você vai entrar distante de Deus e vai sair distante de Deus desse lugar. Mas Deus te chamou para quando você entrar aqui, não importa o louvor que esteja sendo entoado neste lugar, não importa quem está louvando neste lugar, você não veio aqui para cultuar a homens, você veio aqui para adorar aquele que vive para sempre. Você veio para adorar aquele que é, que há de vir. E Ele virá, e Ele está aqui, mas Ele quer estar com você antes de vir, porque Ele quer te conhecer e quer que você conheça Ele. Então você entra nesse lugar com a sua alma sedenta para encontrar um ambiente espiritual que Deus em Cristo Jesus já colocou dentro de você. O Senhor Jesus, Ele diz assim: ó, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tem uma coisa, quando Jesus falou assim, em tua mão eu entrego o meu espírito, Jesus estava falando assim: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito, em verdade, e me adorarão numa vida já pronta. Porque quando Deus entregou ao Pai o Espírito pronto, Ele está dizendo, ó, aqueles que viverem espiritualmente viverão numa vida que já está pronta. Por isso que o Senhor Jesus é assim, ó, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Porque só consegue adorar na verdade aqueles que adoram em espírito. Se você entrou aqui em espírito, você vai adorar Deus na verdade. Irmãos, um pouco antes de Jesus nascer na barriga de Maria, Deus Ele já mostrava para nós que não era ritual que contava. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Lucas 1, 63, 64, a Bíblia diz assim que Zacarias, que estava mudo, ele pediu uma tabuinha para escrever o nome do seu filho. Nome esse que o anjo Gabriel, quando encontrou ele no altar, disse, ó, o seu filho vai se chamar João. Irmãos, ele pegou uma tabuinha na mão, olha aqui, os mandamentos eram numa tábua, não era? Ele pegou o mandamento, ele pegou a tabuinha na mão, escreveu João. E a Bíblia vai dizer assim, ó, e pedindo ele uma tabuinha de escrever, ele escreveu dizendo o seu nome João. E todos se maravilharam. E logo a sua boca se abriu e a sua língua se soltou, e ele falava louvando a Deus. Quando ele escreveu João na tabuinha, a boca dele abriu, porque agora o mandamento de Deus não tem que ficar em pedras frias, mas em corações aquecidos pelo Espírito Santo de Deus, para a boca abrir. Deus estava mostrando já a nova lei para você. Deus está falando, agora eu não quero coisas com pedras frias, não, eu quero coisas com corações quentes. A Bíblia diz em Jeremias 20, no versículo, se não fala a memória, 5, que Jeremias, irmão, no tempo da lei isso, Jeremias, ele questionou a Deus e disse, eu não vou mais pregar a palavra de Deus. Mas quando ele pensou e questionou Deus sobre isso, a Bíblia diz que o coração de Jeremias queimou. O coração de Jeremias queimou. Porque o homem, ele para nas regras da pedra. Irmão, mas para Deus não tem lei. Se você tem intimidade, o seu coração vai pegar fogo no tempo da lei. Mas Deus quer tirar da lei. Sabe o que é o tempo da lei? O tempo da lei é você entrar aqui, fazer uma obra e querer se aparecer. Porque a lei, ela vivia por obras. Não, ó, pastor, eu vou fazer uma obra aqui, só que eu vou ligar para o meu pastor e falar para o meu pastor, ó, pastor, eu vou fazer uma obra. Só para o meu pastor ficar sabendo. Só para o homem ficar sabendo. Não, irmão, saia da lei e entre na graça. Entre no ambiente onde Jesus Cristo te vê. E pare de ficar no ambiente onde os homens precisam te ver. Ai, aquela irmã está pecando, está fofocando do meu lado. Ai, aquela irmã está falando mal do outro. Irmão, Jesus está vendo, ora por ela. Ora por ela. Não vai você falar dela para outra pessoa. Não vai você, nós sabemos que tem os líderes aqui, mas não vai você alastrar o mal.
A Bíblia diz que um abismo traz outro abismo. Então se você está vendo um erro, ora, irmão, ora para que Deus entre na vida dela. O seu conserto hoje é o conserto que a palavra está no seu coração. Você tem que viver ela. Então Zacarias, ele escreve isso. Tem uma coisa, Zacarias, quando teve a visão do anjo Gabriel, o Zacarias, ele sai do templo mudo, porque ele falou com o anjo Gabriel, e quando o anjo Gabriel fala com ele, o anjo Gabriel diz assim: porquanto você não está crendo, você não está assimilando o que eu estou dizendo, você vai sair deste lugar mudo. O anjo disse, a palavra de Deus diz para ele, irmãos. Irmão, e quando Zacarias sai do templo, mais um sinal de que você tem que parar de viver de ritual. Você tem que parar de viver de religião, de coisas que você, eu vou para a igreja e volto, tá bom. Não, Deus quer um tratamento mais profundo. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: o povo estava esperando a Zacarias e maravilharam-se dele, de que tanto eles demorassem. Por que o povo estava esperando Zacarias? Porque Zacarias, ele é da linhagem de Abiás. Ele é sacerdote. Ele foi, na linhagem dele, no turno dele, ele foi oferecer e fazer os seus serviços a Deus dentro do ritual que Deus tinha dado na lei. Então ele sai do templo. O povo está esperando o que Deus ele deu para Moisés em Números 6:24, que era uma bênção dos israelitas, que era assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti guarde o teu rosto e te dê paz. Mas Zacarias saiu mudo. Deus está falando: chega de ritual, eu quero liberdade. E o povo ficou lá esperando Zacarias. Quando Zacarias saiu mudo, não podia falar. Zacarias fazia mímica. Porque, irmão, Deus te chamou para você não ser fariseu. Deus te chamou para você ser um libertador e ser um libertado também. Deus te chamou para você entender que Deus ele quer misericórdia e não sacrifício. Misericórdia e não sacrifício. Misericórdia é você olhar com o olhar de Deus, olhar pela fé para as pessoas. Que nem o pastor falou aqui. Olhar com o olhar de misericórdia. Não porque você tem misericórdia, não porque você é um pecador, mas porque Deus tem misericórdia do seu irmão também. Assim como tem misericórdia de você. Então o Senhor ele estava já mostrando. Apocalipse 3:20, a Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus, em João capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem. Jesus é a porta. Você vai abrir a porta do seu coração. Jesus vai entrar, ele sendo a porta. Aleluia. Aí ele vai entrar e ele vai abrir a porta do céu para você. Aí vai se cumprir João 15:7. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Porque uma coisa é Jesus entrar aí, e outra coisa é você entrar em Jesus. Então uma coisa é você ouvir a voz de Deus aqui, e só quando você praticar, a fé vai mostrar para você que Jesus entrou em você. A fé vai mostrar para você que é o Filho de Deus que está vivendo em você. Entenda? O Senhor falou assim: eis que estou à porta e bato. Então se você entrar, Deus ele vai ceiar com você. Se você abrir, Deus vai ceiar com você. E você vai ceiar com Ele. A parte do ceiar com Ele só vai acontecer se você viver essa palavra. Ele vai vir com a ceia. E a ceia, o que é a ceia? A ceia é a própria palavra de Deus que Ele te deu essa noite. É a própria palavra de Deus que Ele está te dando aqui essa noite. Ele vai preparar uma mesa para você perante seus inimigos. Irmão, e você não vai com espada que nem Pedro, que cortou a orelha de Malco, não. Você vai com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa mesa vai estar cheia da palavra. Onde é essa mesa? É a sua mente essa mesa. A sua mente é essa mesa. É o quanto você carrega da palavra de Deus em você. Irmão, João Batista diz assim: em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca apaga. Jesus dentro de você, Ele tem a pá.
E Ele vai começar a te limpar conforme você vai liberando Ele na sua vida. Jesus, você abriu a porta, você decidiu ceiar com Ele. Ele apresentou a ceia, que é a palavra dele, dentro de você. Então Ele vai começar a tomar a pá dele, começar a trabalhar com a pá dele no seu interior. E vai começar a te limpar com a palavra dele. Para que Jesus vai te limpar? Para que Jesus ele vai pegar você e vai limpar e te deixar cheio da palavra de Deus? Lucas 10:2. Grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogais, pois, ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Jesus ele pega a pá dele, limpa você com a palavra dele. Depois Ele dá a pá na sua mão para você trabalhar. Quando você tiver autoridade na palavra de Deus, quando você estiver andando mais em santidade, Jesus ele solta a pá dele e dá a pá na sua mão, para você trabalhar para o reino. Por isso, antes que isso aconteça, faça isso acontecer para você fazer parte das obras voluntárias da igreja, para você vir em congressos aqui, para você querer ser líder de alguma coisa. Não deixe de ser líder, mas faça isso acontecer antes de você ser líder. Faça isso acontecer antes de você vir para o círculo de oração no domingo às 17 horas. Faça isso acontecer antes de você subir para louvar o louvor. Faça a pá trabalhar em você, a ponto de que você tenha a pá nas suas mãos, para que Deus possa te dar autoridade no Espírito, para você agora arrancar sujeiras que estão na vida daqueles que viram até você com o coração aberto, para você falar de Deus para essas pessoas. Enquanto isso, pegue a pá que está na sua mão e se limpe você, com a autoridade que Deus já te deu. Porque a Bíblia não é para você julgar, a Bíblia é para você se examinar. Então Jesus ele está dizendo assim, misericórdia quero e não sacrifício. Eu vim chamar os justos. E não, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Por quê? Porque os fariseus eles se justificavam com os rituais deles. Às vezes você chega na sua casa e depois de ouvir uma palavra de Deus na igreja, você julga o seu irmão. Irmãos, João Batista ele veio trazer um espírito que ia unir o pai aos filhos. Eu disse terça-feira passada. Porque você tem que entender que o seu filho não é seu filho, o seu marido não é seu marido, eles são seus irmãos em Cristo no mundo espiritual. E há uma coisa que Deus abomina, é contenda entre irmãos. Então, você não pode sair daqui achando que é só um ritual. Não, você tem que entender que a palavra que você recebeu aqui foi para você. Deus não é fofoqueiro. Deus não é fofoqueiro. O que Deus fala aqui no culto não pode sair aqui do culto. É para você que Deus está falando. Tudo que acontece aqui dentro é para você que está aqui dentro. Se fosse para ter ido embora, já teria ido embora, né, pastor? Mas ficou. Se você ficou, é para você ouvir a voz do Espírito de Deus. Guarde a palavra que Deus te deu. A Bíblia diz que Deus não dá coisa santa aos porcos. Irmão, eu não estou falando que o seu irmão que não está ouvindo essa palavra é um porco. Mas ele não está ouvindo essa palavra que você está ouvindo. Você vai querer passar a palavra para alguém que não está ouvindo e que não quer ouvir? Ele não vai ouvir. Mas então, você entende que você ouviu. E você entende que você vai sair com ela daqui guardada. E que ainda que Satanás ou o mundo tenta contra a sua vida, você vai morder os beijos para não responder. Porque você saiu daqui com uma palavra guardada. Você saiu deste lugar com uma palavra de que Deus quer misericórdia e não sacrifício. De que Deus ele veio chamar pecadores. E se Deus te chamou e você está aqui, você é uma pecadora e você é um pecador. E os que se acham justos, que se acham justos naquilo que eles se acham justos. Mas você entendeu. E eu vou dizer algo para você. O único que saiu justificado é você que está aqui dentro. Porque aqueles que se acham pecadores serão justificados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que se acham pecadores são os que são transformados pelo sangue do Cordeiro. Você não pode se transformar. Você não pode se salvar. Se você tentar se salvar, você vai morrer. Mas se você entregar a sua vida por amor ao Evangelho, você pode perder a sua vida na terra, mas
salvar-se-á, diz o Senhor. A palavra diz que você vai se salvar por amor ao Evangelho. Por isso, irmãos, a Bíblia ela diz assim, no livro de Marcos, quando Marcos escreve o Evangelho, e no livro de Mateus também, quando ele está dizendo sobre o fim dos tempos, o próprio Cristo, irmãos, o próprio Cristo, ele diz assim que para você não se escandalizar com guerras, rumores de guerras, mas que o Evangelho seria pregado em todas as nações, porque isso seria necessário, porque o Evangelho em você é necessário acima de todas as dores para que ele viva em você. Deus está falando assim, o meu Evangelho é mais importante. Ele vai atravessar guerras, ele vai atravessar divisões, ele vai atravessar enfermidades, ele vai atravessar terrores, mas ele será pregado em todas as nações. O Evangelho em você, ele vai atravessar tudo, conforme você vai deixando o Evangelho atravessar. As dores não são maiores do que o Evangelho. Romanos 9,6 diz assim, que na palavra não há nada que é faltado. Nós estamos louvando que Deus é santo, que na nossa mente nós não compreendemos. Mas se o Evangelho inteiro estiver na sua cabeça, se o Evangelho inteiro, como a mente de Cristo, que Cristo tinha o Evangelho inteiro em sua cabeça, você vai saber perfeitamente quem é Deus. Então, na medida que você tem do Evangelho na sua mente, é a medida que você tem de Deus. Então é necessário que tudo isso aconteça. É necessário que venha a guerra, rumores de guerra. É necessário que haja divisões entre pais e filhos. É necessário que hajam contendas. É necessário que no mundo isso vai acontecer. Mas aí o Senhor Jesus diz assim, mas o meu Evangelho será pregado em todas as nações. É necessário que tudo isso aconteça. Mas aí o Senhor Jesus diz assim, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Você acha que Deus está preocupado com as suas dores? Você acha que Deus está preocupado com os percalços da vida, com os problemas de família? Deus está falando, ide pregar o Evangelho a todas as nações. Misericórdia quero e não sacrifício. Então os fariseus, eles mataram a palavra de Deus. A Bíblia diz que eles não deixavam ninguém entrar no reino de Deus, nem mesmo eles entravam. Eles fecharam a porta do céu, entre aspas. Então era necessário que vinha um filho de Deus para fazer aquilo que uma linha de religião e um povo não conseguiu fazer. Porque a lei foi criada para Cristo. Deus sabia que o homem não ia completar a lei. Por isso Romanos 10,4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê. Agora o que você precisa é acreditar. A fé não é algo que você se esforce. A fé, você pode estar com os braços para baixo e pode estar quieto. Se o diabo te afrontou, a alma humana te afrontou, a sua alma te afrontou. Porque nenhuma pessoa te afronta. A pessoa fala algo que possa querer te ofender. Se você estiver desprotegido, você se ofende. Não ponha a culpa nas pessoas. Deus te chamou para você ser um canal de solução para as pessoas. Não um canal de maldição, para eu falar aqui que alguém te chateou, não. Provérbios 25:28 diz assim, que o homem que não contém o seu espírito é como uma cidade sem muralhas. Agora o homem que contém a sua vida espiritual, o homem é a pessoa, ela é como uma cidade murada. E uma cidade murada, no tempo da lei, era uma cidade protegida. Então se você tem comunhão com Deus, nada mais te ofende, como nada ofendia ao Senhor Jesus. Porque quando não era para Jesus morrer, Jesus passava no meio dos religiosos e escapava. Mas quando chegou o momento da cruz, Jesus ele se entregou sua própria vida. Então, não queira para as pessoas aquilo que você não quer que Deus permita sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz assim, sede pois vocês misericordiosos, como misericordioso é o vosso Deus. Então não queiram para as pessoas aquilo que Deus não possa permitir para a sua vida. Se você fala de alguém, irmão, amanhã não fique chateado se alguém está falando de você. Você está dando legalidade no mundo espiritual. E o diabo ele pode até agir da mesma maneira que você está dando legalidade. Viva em santidade, se separe.
Deus te chamou para você conversar conversas altas, não te chamou para você conversar conversas fajutas e terrenas. O único sentimento que Deus tem e a única emoção que Deus vive é a palavra dele. Estou sentindo uma mágoa. Mágoa não está na palavra, então não é Deus. Pastor, que sentimento que Deus sente e que emoção que Deus tem? Palavra. Palavra é emoção e palavra é o sentimento. É a palavra que está fluindo em você no momento da luta, então está fluindo o sentimento de Deus. É a palavra que está fluindo em você no momento da dificuldade, então está fluindo a emoção de Deus. É palavra que você está respondendo com a água do Espírito, então é Deus que está fluindo em você. O Senhor Jesus, ele diz assim, que em Apocalipse, que Ele vai levar, Ele é o guia que vai levar você às águas. Então, se a palavra está te produzindo águas de Deus, você está no caminho certo. Agora, se a palavra está te produzindo águas sujas, contaminadas, então você não está no caminho certo. Você ainda está no caminho religioso. Se andar na igreja, ouvir a palavra de Deus, dizer que vive a palavra de Deus, mas ainda está cansado, não é com Jesus que você está andando. Irmãos, em Marcos 5, o Senhor Jesus, ele expulsou uma legião de demônios. E o que Satanás disse sobre isso? Satanás falou que ele era a legião. E a legião, muitos aqui já sabem, já leram, é de 3 a 6 mil soldados romanos. Porque o diabo, ele conhece as coisas dos homens. O diabo sabe os grupos militares. O diabo conhece programações humanas que homens criam. Até ele faz os homens criar. Mas o Senhor Jesus, ele disse, quando Pedro, movido pelas trevas, foi falar com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele diz assim: arreta-te de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, só conhece as coisas dos homens. Então, o diabo, o que ele mais conhece são as coisas dos homens. O que Satanás disse para Jesus no deserto: olha aqui, se tu se prostrado me adorares, eu te darei todo este reino. Satanás estava mostrando o reino humano, o reino dos homens. Ele conhece tudo que é do homem. Então, para que você vai se envolver com coisas que são dos homens? Porque os homens que não têm o Espírito de Deus são vulneráveis a Ele. São controles dele. Homens e mulheres que não oram, homens e mulheres que não jejuam, homens e mulheres que não buscam a Deus, que não vivem a maior parte do seu dia com suas televisões desligadas, nos seus quartos chorando, de joelhos no chão, falando em mistério com Deus, não aceitando coisas que homens comuns dizem. Essas pessoas são vítimas. Elas podem estar dentro da igreja, mas chegam fora da igreja, fazem aquilo que pessoas de fora da igreja fazem também. O cotidiano de vida delas são iguais. E Deus nos chamou para nós sermos diferentes. O Senhor está falando: misericórdia quero e não sacrifício. Então Deus estava mostrando aqui, Zacarias, há uma nova lei que eu estou colocando no coração do homem. Agora eu te tiro da pedra, e agora é sua boca que vai falar a minha palavra. Agora, Zacarias, não é mais a lei de Moisés, não é mais a lei laica, a lei de Levi. Agora é a lei da graça. Como diz um pastor que eu conheço muito, ele diz: a lei da graça é a lei que não precisa de você. A lei de Moisés precisava de você. A de Levi precisava. O concerto que Deus teve com Adão precisava de Adão. Não que Deus precisava, mas precisava da parte de Adão no concerto. Agora, a lei da graça, Jesus Cristo, a Bíblia diz, Colossenses 2,9, nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus era 100% homem, 100% Deus. A lei da graça, Deus em Cristo fez tudo que Deus tinha que fazer, e Cristo fez tudo que o homem tinha que fazer. Você não tem que fazer nada, você tem só que se render à palavra dele. O novo concerto é esse. O novo concerto é o concerto de que você não precisa fazer nada. Então irmão, então eu não vou vir para oração? Vem. Mas quem disse que é para você vir, para você pensar alguma coisa? Você tem que vir para orar. Então eu não vou mais servir os pobres? Não, sirva os pobres, mas sirva como se fosse Cristo servindo no seu corpo. Ore como se fosse Cristo orando no seu corpo. Viva como se fosse, por isso que o apóstolo Paulo falou: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim.
Não era mais Paulo que vivia no corpo dele, era o próprio Espírito Santo que vivia no corpo dele. Por isso que, para ele não envergonhar os seus irmãos, ele até que o seu próprio corpo ele se batia, para ele servir de testemunho mesmo, dizer, ó, o que eu falo eu vivo, e o que eu vivo eu falo. Esmurre o seu corpo se necessário, feche os seus olhos, tampe os seus ouvidos, tampe o seu nariz, faça alguma coisa para que Cristo viva em você no momento da aflição e da dificuldade. Faça com que Cristo viva no seu corpo. A Bíblia diz assim, irmãos: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimos uvas dos abrolhos. A Bíblia diz assim, ó: porque cada árvore se conhece. Você sabe do seu próprio fruto. Não é o seu irmão do seu lado que sabe do seu próprio fruto. A Bíblia está dizendo assim, ó: porque cada árvore se conhece. Só você e Deus sabem do fruto que você está dando. E só você e Deus sabem do fruto que você precisa passar a dar. Qual é o fruto que está no alvo da sua vida espiritual. Deus tem um fruto para te dar. E esse fruto ele não vai dar na sua mão para você comer, que nem a serpente fez. Não, esse fruto vai brotar de dentro de você. Porque as coisas de Deus é de dentro para fora. As coisas do diabo é assim, ó. A serpente ela deu um fruto para Eva por palavras, usando a palavra de Deus. Mas deu. A Eva pegou, é simples de entender. Tudo que vem de fora do seu corpo não presta. Mas tudo que está dentro do seu corpo, no Espírito Santo, é bom. Dentro de você está todo o tesouro da ciência e da sabedoria. O diabo sempre vai fazer você querer pegar algo que está fora do seu corpo, ou ver algo que está fora do seu corpo. Deus não. Deus vai fazer brotar coisas que estão dentro do seu corpo. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. E toda vara que em mim não der fruto, eu vou podar. Mas aquela que dá fruto, ó, eu vou podar mais, para que dê mais fruto ainda. Ele arranca o que não dá fruto, mas ele poda para dar mais fruto ainda. Não foi isso que Cristo disse? Então tudo que você precisa não está fora dos seus olhos. Tudo que você precisa está dentro dos seus olhos. Deus falou aqui que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E quando Deus está falando de olhos, está falando de entendimento. Qual é o entendimento? Você está tendo entendimento de Deus, entendimento bom, entendimento espiritual, ou um entendimento almático. Então a árvore ela se conhece pelo fruto. Mateus 6,34 diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Deus está falando assim, ó: o dia de amanhã está pronto. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Me agarre, Deus está falando, antes que chegue o dia de amanhã. Esteja comigo antes que chegue o dia de amanhã. Eu estou falando, o dia de amanhã está pronto já, porque está escrito sobre o dia de amanhã na Bíblia. Então o dia de amanhã ele cuidará de si mesmo. Mas basta cada dia o seu mal. Deus está falando assim, ó: basta cada dia o seu mal. Deus está falando assim: o meu mal. Não é o mal do dia, é o meu mal, se eu não deixar ele estar comigo. Basta cada dia o seu mal. Você que está lendo a Bíblia, esse versículo agora. Basta cada dia o seu mal. Você que está ouvindo o Espírito Santo falar com você. Basta cada dia o seu mal. Mas se o dia de amanhã já está pronto, se Deus está falando o dia de amanhã já está pronto, para que você vai viver o seu mal no dia de amanhã? Não, me agarre hoje. Esteja comigo hoje. Sejam só comigo hoje. João 10,30, eu e o Pai somos um. Sejam com Deus hoje. 1 Coríntios 6,19 diz: aquele que se une com o Senhor é um só espírito com Ele. Que a Bíblia não fala que você vai ser uma alma regenerada. A Bíblia fala que você vai ser um espírito vivificante. Porque enquanto você é alma, você está andando segundo os seus desejos. Mas quando você anda no desejo de Deus, você é um espírito com Ele. Você se une com Deus.
dia que eu estava louvando aqui, eu senti algo na minha mente aqui. E Deus falou assim: você pode ser divino, Deus falou para mim. Não divino para eu julgar as coisas, não divino para eu julgar as pessoas, mas o que o Senhor estava mostrando é uma unção que veio na minha mente, que me tirou da terra e daquilo que a terra pode dar. Porque se a Bíblia diz que os anciões, eles tiravam as suas coroas diante de Cristo no trono, irmão, se você estiver diante de Cristo, ainda que Apocalipse 1,6 diz que Deus te fez reis, você tem que tirar a sua coroa todo dia. Você só anda com a sua coroa orgulhoso quando Cristo não está na sua frente. Quando Cristo, o governo do Espírito Santo, está na sua frente, você está sem coroa, porque você está dando a sua coroa para Ele. Ainda que Ele falou: você é rainha, minha filha, eu te fiz rainha, mas você vai fazer o quê? Você vai tirar a coroa, porque sua coroa é uma coroa de humildade. Você vai dizer: Cristo, eu estou diante do teu trono, é o Senhor que me governa. E quando eu estou diante do Senhor, a coroa não pode estar na minha cabeça, porque só vale a coroa do Senhor que está na cabeça do Senhor. Só vale a coroa do Senhor que está na cabeça do Senhor. Então o Senhor está dizendo assim: misericórdia quero e não holocausto. Irmãos, Jesus, Ele é o médico dos médicos. A Bíblia diz que Ele veio salvar os enfermos, os doentes, e não os que se acham justos. Se você entrar no hospital agora, porque Jesus falava por parábolas? Porque Jesus queria trazer textos com condições terrenas para falar de coisas espirituais e celestiais, para ficar mais fácil dos escolhidos entenderem. Então, se Jesus fala assim: eu sou o médico dos médicos, então vamos lá. Se você entra agora num hospital, e a igreja é um hospital, você entra agora num hospital e você encontra o seu irmão com o braço machucado. Só que você também está entrando no hospital porque você está com as suas pernas machucadas. E depois você entra e anda mais um pouco pelo corredor, e você vê um outro irmão, uma outra irmã que está com o ombro machucado. E uma outra irmã que está com as vistas machucadas, porque não está enxergando. E o outro irmão que não está conseguindo falar, porque está com uma enfermidade na boca. Não entende, porque não consegue falar a palavra de Deus. Então, aí você olha para a parede e você vê o Espírito Santo te mostrar uma placa escrito silêncio. Então você vê tudo isso acontecer. Pessoas feridas, cada um com uma ferida diferente, no mesmo lugar, esperando o médico dos médicos curar. Cada um é curado na medida que se aproxima do médico dos médicos. Mas você vê na parede escrito silêncio. E aquele pedido de silêncio vem da diretoria daquele lugar. Aquele pedido de silêncio vem do Deus daquele lugar. O Deus daquele lugar que está falando: ainda que você veja o seu irmão enfermo, ainda que você viu, Deus não te deu o direito de abrir a boca, a não ser falar com Ele, com o próprio diretor daquele lugar. Então você entendeu que você está ali porque você também está enfermo, porque ninguém entra num hospital a não ser por enfermidade. Ninguém vai passear no hospital a não ser se for para levar a palavra de Deus, ou se não for por enfermidade. Então você está naquele hospital enfermo, mas dentro daquele hospital você pode também passar a palavra de Deus para quem quer ouvir. Então Jesus, ele fazia isso. Ele queria que vocês entendessem que Ele é o médico dos médicos, e que Ele tem um bisturi, e que Ele tem um equipamento para sarar, que você não tem. E só se Ele permitir, Ele te usará para curar alguém. Só se com a permissão da diretoria, a placa de silêncio não terá mais valor para você, e você poderá falar. Isso é a igreja de Cristo. A igreja é eu saber que eu, Léo, entrei neste lugar doente. Sou doente mesmo. Nagassuri Kivamantoro Vonevasev. Mas eu tenho um Espírito que irá me curar, e Ele está dentro de mim. Aleluia. E esse mesmo Espírito, em consciência, em sã consciência, em consciência sã, que eu sei que vai me curar, Ele tem poder para curar, porque Ele também está dentro do meu irmão.
E que o que o meu irmão precisa não é de mim. O que o irmão precisa é desse mesmo Espírito de Jesus que cura as pessoas. Esse é o hospital do Senhor. Quantos estão entendendo que é a igreja? Esse é o hospital do Senhor. Então o Senhor está dizendo assim: ainda que você esteja numa reunião dos amigos de Levi, ainda que entre essas reuniões venham fariseus e religiosos querer julgar você, irmão, não importa o que eles dizem, e não importa o que as situações dizem para você, o que importa foi o que o Senhor da casa trouxe para dentro da casa. O que importa é que quem está entrando aqui porque o Senhor da casa os trouxe. Deus chamou os fariseus, a Bíblia diz que Deus chamou os judeus, e Ele preparou um jantar, tem um jantar preparado para você aqui. Só que eles não quiseram. Então o Senhor, Ele pega os seus servos e diz: então vai pelas ruas, pelos cantos, pelos becos, encontre quem tiver, quem você encontrar, e chamam eles, que eles vão participar das minhas bodas. Eles vão participar das minhas bodas. Então veio meretrizes, prostitutas, veio pessoas confusas, pessoas dependentes de remédios, pessoas que foram encontrando a cura, foram encontrando a cura emocional, foram encontrando curas. Irmão, se você está enfermo fisicamente, calma, Deus vai curar a sua alma. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, quando o Senhor Jesus, quando Ele abriu a Bíblia em Isaías 61, dentro da sinagoga, Ele diz assim: eis que está cumprida uma palavra hoje aqui neste lugar. Eu que vim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele diz assim: e eu vim para curar aqueles que são quebrantados de coração. Só uma coisa Deus deseja de você: um coração quebrantado. A sua alma vai ser curada, irmão. A sua alma vai ser curada. E consequentemente, o seu corpo também vai ser curado. Porque você vai experimentar a cura na sua mente. Depois seu corpo recebe a cura. Ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela sua mente, para que experimenteis a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor. Primeiro muda a mente, depois você experimenta no corpo. Então Deus te chamou para você ter poder de filho, sim, mas para o governo dele, não para o seu governo. Então Mateus 6,34: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, já está pronto. Basta cada dia o seu mal. Você tem um mal dentro de você. O mal não morre. Você precisa prender ele dentro de você, porque você está numa natureza caída. Então, se o Espírito não governar, a velha criatura vai governar você. Se o Espírito não tomar você com a palavra de Deus, vai ser palavras de homens que vão governar você. Vai ser a palavra do seu entendimento que vai governar você. A Bíblia diz assim que toda a palavra de Deus que sai deste lugar, ela vai trazer fruto. Porque às vezes você pode falar: não deu fruto para mim, porque eu não estou nem aí com a palavra, vou sair daqui. Não, irmão. Toda a palavra de Deus que você escuta dá fruto. Hebreus capítulo 6, de 4 diz assim: porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celeste, fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. E no versículo 7 diz assim: porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles que recebem a palavra. Mas para aqueles que não querem, mas para aqueles por quem ela é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está a maldição, e o seu fim é de ser queimado. Essa palavra que está sendo ministrada aqui, ou ela vai produzir bons frutos, a bênção de Deus, ou vai produzir espinhos e abrolhos dentro de você. Se você entender o que Deus está falando, que Ele quer misericórdia, Ele quer que você saia daqui. Porque Ele quer, e quando Ele diz misericórdia, a Bíblia fala assim que
Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E grande é a tua fidelidade, diz. Deus está falando assim: todas as manhãs eu tenho uma misericórdia nova para você. Todas as manhãs eu tenho uma criatura nova para você. Todas as manhãs, todos os minutos, eu tenho uma pessoa nova para te apresentar em Cristo Jesus. Só que cabe a você querer conhecer essa nova Cris, essa nova Vanessa, esse novo irmão Newton. Cabe a vocês quererem conhecer quem é o meu novo que vai se apresentar a mim agora. E esse novo ele vai aparecer através da busca ao Senhor. Através de você dizer a Deus que você quer Ele. Marcos 13:13. E sereis aborrecidos por todos por amor ao meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Mas sereis aborrecidos. Quem tiver no Evangelho, vai chegar um momento que restará só o Evangelho na sua vida. Deus está falando aqui em Marcos do fim dos tempos, irmãos. Mas não queira ter o Evangelho e esperar que todas as pessoas ao seu redor gostem de você, que não tenham o Evangelho. Deus está falando assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque quem perseverar até o fim, se você perseverar até o fim, só o Evangelho vai te restar dentro de você. Deus vai arrancar tudo. Só o Evangelho vai restar. E com isso, por causa da graça que estará iluminada no seu coração, como diz Efésios, algumas pessoas que estão em trevas podem não querer ficar perto de você. Porque fala, aquele moço só pensa em Deus, só fala de Deus. E não só por falar, mas por ver em você o reflexo do Evangelho de Cristo. Então ele está falando assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele diz assim: o ouvir, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Porque ouvir Cristo para Deus é quando Cristo vive em você. Então, mais do que você ler a palavra, quando a Bíblia fala assim que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Romanos 1:16-17 diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é a salvação de todo aquele que nele crê, tanto o judeu como o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Está falando do Evangelho. Então o justo vive pela fé. Então, para você viver pela fé é quando você ouve e vive o que você ouve. E para Deus, você ouvir a palavra de Deus é quando você vive Cristo. Para Deus, se você sair deste lugar agora e não mastigar a palavra que você está ouvindo, para você nutrir o máximo do que você está ouvindo, para você entender que o que o Senhor quer é misericórdia. Para Deus você não ouviu, porque você não é justo, porque você não está andando em fé. Só quando você ouve e vive é que para Deus você ouviu a palavra dele. Quando você ouve e não vive, para Deus você não ouviu a palavra dele. Essa é a mente de Cristo. Essa é a mente de Deus para você essa noite. Você vai provar, não que você possa fazer prova para Deus, mas você vai provar para a vida, porque Deus já sabe. Você vai provar para a vida da terra que você ouviu, porque Deus vai te ver vivendo, amém? Em nome de Jesus. O Senhor vai te ver vivendo em nome de Jesus. O Senhor Jesus, ele diz assim, Mateus 4:4: não só de pão viverá o homem. Mas aí Cristo diz assim: mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Está falando assim, ó, do pão, não só disso, mas da palavra, tudo. Tudo. Isso aqui te faz viver, ó. Sabe por quê? Porque isso aqui te traz o pão de cada dia. Uma vez falaram comigo assim: você tem que orar, mas você tem que fazer também, né, pastor? Você tem que agir também. E o Senhor disse assim para mim: quando você ora, eu faço. Quem está em mim é Deus que faz. Não é que você tem que ficar sentado parado, como os Tessalonicenses, mas tenha a mente de Cristo. Aleluia.
E eu respondi: não, mas quem ora também faz. Porque quem ora, Deus fez já para ele. Quem ora entendeu, entrou num ambiente, num lugar que Deus quer. Então esse negócio de você tem que orar, mas tem que fazer. Irmão, você tem que orar e Jesus vai fazer em você. Porque Jesus já fez por você, amém? E só Jesus pode fazer isso. Em Lucas 7,14 a Bíblia diz que Jesus tocou na esquife de um jovem. O jovem estava morto. E o jovem ressuscitou, a filha de uma viúva. Porque todas as partes mortas do seu ser, só quando a palavra toca, quando Cristo toca em você, vive. Não é por esforço próprio. Só quando Cristo tocar é que você vai viver. Da mesma forma que aquele jovem, ele viveu com o toque da palavra. Você está vivendo aqui essa noite com o toque da palavra. Para Cristo você está vivo agora. Mas Cristo não quer ver partes mortas quando você sair daqui deste lugar. Deus quer ver você vivendo mais para Ele. Porque Adão, quando desobedeceu a Deus, ele morreu para Deus. Quando Deus, em Gênesis 3, fala: Adão, onde você está? Deus estava falando de um lugar espiritual para Adão. Ah, como você me prova isso, pregador? Porque Adão, ele tinha que falar a verdade para Deus. Porque Deus é o Deus da verdade. Só que Adão entrou num lugar espiritual onde a mentira foi maior. E ele foi com conversinha com Deus. E quando você fala a verdade da palavra, você entra num lugar espiritual. Quando você viu a verdade da palavra, você entra num lugar espiritual. Aleluia. Adão saiu do lugar da verdade, do lugar do Espírito. Então deixe Jesus continuar tocando você daqui para sua casa, amém? O culto aqui dentro não é para eu vou para o culto, vou ver coisas que eu nunca vi, não. O culto aqui tem que ser o mais normal possível para você. Tem que ser continuação daquilo que é lindo, que você já vive na sua casa. E quando você sair daqui, o culto não tem que ser aquele culto que palavra. O pastor José pegou uma palavra, meu Deus, que show! Né, pastor? Não, a palavra tem que continuar lá fora. Você tem que ouvir aqui dentro aquilo que você já é, não aquilo que você ainda não é. Se você entrar velha criatura, você vai ouvir alguma coisa que vai te assustar. Mas se você entrar nova criatura, você vai ouvir uma coisa que Deus está falando: você é. Você é isso. Você vai se acostumar. E você vai entender quem é Jesus, amém? Você põe de pé em nome de Jesus. Põe a faixa 1 do pendrive para mim. Alguém vai lá. Vamos adorar Jesus só mais um pouquinho, amém?